E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, certo? Prometo. Até liguei o cronômetro do meu celular aqui do meu lado. Então vocês têm a minha palavra que esse vídeo não vai passar dos 45 minutos, ok? A gente está aqui para falar um pouquinho sobre a mineração e os recursos minerais do Brasil. E assim, é um pouquinho mesmo, entendeu? Não vou aprofundar em nada. É só pra gente ter uma noção básica, assim, desses recursos minerais no Brasil. Bom, a gente vai trabalhar com 3 mapinhas só, certo? Que foram os 3 melhorzinhos que eu encontrei por aí nas internet cada vida. Esse mapa aqui ele é muito bom porque ele separa os minerais em minerais metálicos, não metálicos e energéticos, ok? Então, quando a gente fala de... Na verdade, minerais não é a palavra mais certa. Mais certa pra gente usar aqui são minérios. Tem uma diferença aí, ok? Porque os minérios são aqueles que têm um valor econômico, digamos assim. Então a gente tem os minérios metálicos, não metálicos e energéticos. Então entra aqui nesse nosso vídeo de hoje, entra inclusive petróleo e carvão, ok? Carvão mineral, porque eles são sim minérios e são importantíssimos para o Brasil, ok? Bom, por esse mapa aqui dá para você ver que o Brasil tem minério para tudo que é lado, né? Tem minério em praticamente todo o território. O mapa aqui ele está separado em cores, né? Então onde você vê rosinha, por exemplo, tem extração de alumínio, como aqui, aqui, aqui. Onde você vê esse laranjinha aqui, tem extração de cobre, como aqui. Tem o estanho, que é tipo eu que sou estranho, mas sem o R, né? O estanho aqui, estanho, estanho. Ferro, tem bastante, vermelhinho, ó. Ouro, amarelinho, manganês, verde. Aí tem os não metálicos, verde escuro. Tem até diamante, maluco, ó. Extração de diamante aqui, muito louco. E aí em outros, que são em locais assim mais específicos, eles colocaram letrinhas, ó. Chumbo, nióbio, níquel, titânio, tungstênio, zinco, amianto, fosfato, quartzo, sal, gema. E ainda tem os recursos energéticos, tório, urânio, xisto betuminoso. Aí tem o carvão e o petróleo, certo? E aí, meus jovens, a questão é a seguinte. Esses recursos minerais aqui, eles foram... A natureza tratou deles em momentos diversos, assim, eles se formaram em momentos diversos, né? O território brasileiro, se você assistiu o meu vídeo aqui sobre o relevo do Brasil, você viu que o território brasileiro tem um relevo antigo em grande medida, né? A gente tem dobramentos antigos, que hoje são as serras, os morros, os planaltos que a gente tem. E depois de milhares de anos de erosão, esses recursos minerais que estavam lá embaixo, escondidinhos, eles foram sendo levados à superfície. E aí o Brasil tem bastante recurso mineral, sim, viu? É uma parte muito importante da nossa economia, certo? E a gente exporta bastante recurso mineral por aí. Olha só, eu trouxe aqui outro mapa. Esse mapa aqui não é tão bom, ele não fica tão claro assim, mas dá pra gente ter uma noção, ó, pelos 3 mapas, que o Brasil tem recursos minerais espalhados por todo o território, certo? Bom, agora a gente vai dar uma olhada aqui em alguns sites. Eu abri alguns sites bem básicos aqui, tipo, recursos minerais do Brasil. Aí se você for pesquisar, você vai ver que tem vários recursos, aí tem uns que são mais importantes do que outros, assim, tipo, que a gente tem mais do que outros, entendeu? Ferro é o que a gente mais tem no Brasil atualmente. Se você for pesquisar, você vai ver para que eles usam cada recurso mineral desse. É uma parada que, às vezes, pelo nome, você nem se liga, tá ligado? Mas você usa ele no seu dia a dia e não sabe, por exemplo, o manganês. O que é manganês? Você vê alguém por aí na rua conversando sobre manganês? Mas olha só, é o segundo minério em importância no Brasil, ok? Sua maior utilização é na fabricação de aço, que quando misturado ao ferro é utilizado no setor metalúrgico. Então olha só, para você ter aço e qualquer coisa que usa aço, você precisa de manganês, né? Então você usa o manganês e o ferro para produzir o que a gente chama de aço. Bacana, né? Então o manganês aí é um recurso muito importante no Brasil. Aí tem o alumínio que todo mundo já ouviu falar. Mas e o estanho? Olha só, o estanho é utilizado para a formação de ligas metálicas. Show de bola. Tem o cobre, aí tem, claro, obviamente o petróleo. O Brasil é um grande produtor de petróleo. Aí teve o descobrimento do pré-sal, tem a Petrobras, é um recurso mineral importantíssimo. Tem o carvão mineral, que também é utilizado bastante para geração de energia. O Brasil também tem um pouco. E por aí vai. Ó, aquele mapa, inclusive, eu peguei daqui. E aí, se você for pesquisar por aí, você vai encontrar diversos tipos de minérios e para que eles são utilizados e tal. A gente não vai entrar em detalhe em cada um deles aqui. Como eu disse, a intenção é uma noção básica. Outro site que eu achei interessante trazer aqui para vocês foi esse daqui, ó, porque ele mostra também os recursos minerais que o Brasil não tem, ou não tem em quantidade suficiente, que a gente precisa comprar de outros países, porque a gente não tem
né? Então, por exemplo, fosfato, potássio, enxofre, chumbo, fluorita, tungstênio, prata, são recursos que a gente não tem suficientemente no nosso território. E olha que o nosso território é grande e tem bastante recursos, como a gente viu. Mas mesmo assim tem alguns que faltam. Outra coisa interessante desse site aqui, ó, estados brasileiros que são maiores produtores de minérios atualmente. Minas Gerais, Pará, Goiás, São Paulo, Bahia, Mato Grosso e Sergipe em sétimo. Mas Minas Gerais está em primeiro, certo? O próprio nome do estado já é uma homenagem aí desde a época do ciclo do ouro, né? Quando os portugueses descobriram o ouro no Brasil e tal. Minas Gerais é um estado que surgiu aí, cresceu praticando bastante mineração, ok? E até hoje ele ainda é o primeiro estado em minérios no Brasil. Joia? Show de bola! Bom, tem este site aqui que é maravilhoso, que eu posso deixar na descrição do vídeo, ele é muito da hora, porque ele trata da economia de todos os países, tudo que o país produz, tudo que ele vende, tudo que ele compra. Aqui eu estou na parte específica da exportação, produtos que o Brasil vende, tá? Mas ele tem um monte de coisa aqui para cima, coisas que o país produz, o crescimento da economia, crescimento do PIB e tal. Tem até separado por estado, por país, ó. Estados onde a economia está crescendo em azul, estados onde a economia está dando uma diminuída, as exportações, né, em vermelho e tal. Só que a gente vai voltar para aquela parte lá que fala especificamente, ó, das exportações, ok? O site está todo em inglês, mas para vocês aí que ficam o dia inteiro jogando Minecraft e assistindo vídeo de meme no YouTube, você deve manjar um pouco de inglês, não deve ser tão difícil assim. Bom, observe. Aqui neste gráfico, digamos assim, das exportações do Brasil para 2018, a gente vai separar por cores, certo? Então, ó, tem verdinho, amarelinho, e aqui embaixo tem a legendinha, ó. Por exemplo, os amarelinhos aqui são produtos vegetais, ó. Ó, que bacaninha. Tudo certo. Agora, aqui, a gente vai ter os minérios nesse vermelho estranho aqui, ó. Então, tudo que está aqui, ó, são produtos minerais do Brasil, ok? Dá uma olhada, estão vendo? 2018. Produtos minerais do Brasil. Como vocês podem ver, ó, eles representam uma parte considerável do total das exportações do Brasil. Então, de tudo que o Brasil vende, boa parte é recurso mineral. Estão vendo como é uma parte muito importante da nossa economia? De tudo que o Brasil vende, 10,4% é petróleo bruto. Olha só, mano. Valor de troca, 25 bilhões. Então o Brasil exportou 25 bilhões em petróleo em 2018. E olha qual é o nosso segundo maior recurso mineral. Minério de ferro. Ok? Minério de ferro. 20 bilhões e 500 milhões de dólares em exportação de minério de ferro no Brasil. Ok? Então vocês podem ver que os recursos minerais brasileiros, eles são muito importantes para a economia. Certo? Então, ó, petróleo refinado, 4 bilhões. Minério de cobre, 2,6 bilhões. Então, é uma parte muito importante da nossa economia, ok? Esse site aqui é muito legal, inclusive, quando vocês forem fazer trabalho sobre a economia do Brasil, é muito legal esse site aqui. É o nosso principal parceiro econômico aqui, a China. 26,5% do que a gente vende para a China. Viram aqui a importância dos recursos minerais para o Brasil? Viram? Para a economia brasileira? Show de bola! Para vocês terem uma ideia, como o ferro, tá vendo o ferro aqui, ó, que é o segundo que a gente mais exporta? O ferro é muito importante para o Brasil. A gente é o segundo maior exportador, segundo maior produtor de ferro no mundo, ok? Olha só, em toneladas. Muito louco. Data de 2016. A gente só perde para a China. A China produz bem mais ferro que a gente, mas a gente fica em segundo lugar, certo? Eu acho que aí deu para ficar clara a importância da mineração para o Brasil. Os principais minérios do Brasil são petróleo e ferro. Em terceiro a gente pode citar aqui o cobre, né, na exportação. E aí aqui pequenininho tem um monte, ó, manganês que a gente viu e tal, magnésio, alumínio, tudo certo. E aí a última coisa que eu queria tratar nesse vídeo é a questão das commodities. É um termo que a gente usa para produtos basicamente que são matéria-prima, né, que um país vende, exportação de matéria-prima, a venda de commodities, olha só, são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala, então quando você produz toneladas daquela parada, que podem ser estocados sem perda de qualidade, então que você pode estocar, vender e transportar. Então, petróleo, suco de laranja congelado, o boi, café, soja, ouro, certo? Isso é uma commodity. Assim, um país que é um grande exportador de commodities, como o Brasil é um grande exportador de commodities. Isso é bom, né? Isso movimenta a economia e tal. Claro que não dá tanto lucro quanto produtos de alta tecnologia, tipo computador, celular, carro, avião,
né? Que os países mais desenvolvidos economicamente são muito industrializados e vendem esses produtos em grande quantidade. Quer dizer, é muito mais lucro para o país comprar a commodity e depois vender o produto industrializado do que o contrário. Quer dizer, é muito mais lucrativo o país comprar o ouro do Brasil, produzir alguma coisa com esse ouro e depois vender o carro, o avião, o ferro, que ele usou o ferro para produzir, do que o Brasil que vende o ferro. Entende? Então o Brasil vende a matéria-prima e depois acaba comprando o produto industrializado muito mais caro. Então vender commodity é bom para a economia, mas seria melhor ainda se a gente utilizasse essa matéria-prima para produzir um produto e depois vendesse esse produto, que ia dar muito mais lucro para a gente, né? Mas infelizmente a indústria no Brasil não é tão desenvolvida quanto a gente gostaria. E a última coisa que cabe a gente citar, assim, em termos de minérios, é a questão também do impacto ambiental, né, mano? Se eu vim aqui colocar mineração no Google, vamos colocar só pra gente ver. Aí eu coloco imagens. Dá uma olhada nisso aqui, maluco. O impacto ambiental causado pela mineração é gigantesco, né? Pra gente tirar esses minérios do solo, a gente tem que sair cavando, maluco. Cavando mesmo, procurando esses minérios, estourando dinamite, usa trator, usa isso, usa aquilo. E aí o meio ambiente, mano, ó, vai sendo detonado, ok? Isso sem contar quem você tá tratando de petróleo, que também é um recurso mineral, a gente pode pensar aí nos derrames de petróleo que tem no mar, né, cara? Então, quando a gente vê aquelas manchas de óleo que deu no Nordeste esse ano, no Brasil, quando a gente vê os bichinhos e tal, que passam aí pelo óleo e morrem, então, tem muitos impactos ambientais, ok? Olha aqui, a tartaruguinha, maluco, ó. Então, é bom para a economia cresce, produz riqueza e tal, mas também tem um impacto ambiental considerável, certo? Por hoje era isso, temos aí, ó, 12 minutos, tentei ficar com menos de 10, mas não deu. Mas é isso aí, mano. A gente não consegue fazer vídeos tão curtos quanto gostaria, mas é que o professor se empolga e fala demais, certo? É isso aí, galera. Um abraço. É nóis.